Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos uma questão que me puseram sobre qual é a doença do meu marido. Então, eu vou-vos explicar um pouquinho daquilo que se passou, não é? Resumidamente, claro está. E então não se esqueçam já de deixar o vosso like, subscrever, compartilhar, ativar o sininho e de fazer parte desta família. Bora! Qual é a doença do meu marido? O meu marido tem epilepsia. Ele foi derivado a um acidente de moto que ele teve. Ele foi sozinho o acidente e causou-lhe vários hematomas. Um deles foi um traumatismo craniano grave, em que ficou com um hematoma nesta parte do cérebro, não é? Só que não é operável. Ele não foi operado. Não sei se eles esperam um milagre, mas bom. No entanto, o acidente aconteceu em 2013, nos finais de 2013, em dezembro mesmo, e ele só começou com as crises de epilepsia em maio de 2014. Não sabemos ao certo o que é que causou a queda no acidente, porque ele simplesmente caiu sozinho. Houve vários fatores para que provavelmente isso acontecesse, não os vou mencionar aqui, não tenho que os fazer. Mas a verdade é que ele teve, então, a causa do acidente fez com que com que ele ficasse com epilepsia até hoje. Ele, durante mais ou menos um ano, ele teve crises epiléticas de 3 em 3 semanas. Nessas 3 em 3 semanas a gente tinha que ir para o hospital, não é? Ele ficou de baixa durante um ano. Fomos para o hospital todas as vezes que ele tinha a crise e eu digo ficávamos porque eu ficava com ele durante 6 horas no hospital, porque são as 6 horas que ele tem que estar sob vigilância e que não pode fazer nenhuma outra crise nessas 6 horas de vigilância. Depois, ao fim desse um ano, ele retornou ao trabalho em abril, se não estou em erro. E no mesmo dia que ele retornou ao trabalho, ele fez uma crise, talvez causada pelo stress. Depois disso, ele passou a fazer crises de ano a ano, de mês a mês, 2 em 2 meses, e depois foi-se espaçando mais as crises epiléticas. Até que, hoje em dia, ele faz entre 1 a 2, dependendo do stress que ele possa ter no trabalho, às vezes em casa, às vezes uma situação de stress ou de falta de dormir, ele deixou de beber álcool, deixou de beber cafeína, ele não bebe mais nada de estimulantes. Por exemplo, Coca-Cola ele não bebe, nem a zero, nem a light. Ele agora bebe só descafeinado, não é café, porque o café faz com que ele tenha crises de ansiedade, e a crise de ansiedade resulta depois numa crise epilética. Eu aprendi a aplicar os primeiros socorros em caso de crise epilética. Várias coisas aconteceram, as miúdas infelizmente já assistiram a algumas crises, tento sempre preservá-las, mas infelizmente nem sempre é possível. Ele fez crises epiléticas no trabalho, ele é reconhecido deficiente, é uma palavra muito, muito pesada, mas aqui é handicapé. Ele é reconhecido trabalhador handicapé,
que dá-lhe o direito de trabalhar e todos os empregadores são obrigados a aceitar esse tipo de trabalhador. Felizmente, a agência interim com quem ele trabalha deu sempre as diretrizes aos chefes de chantier que ele era epilético, mas que sentia as crises vir e que ele só não podia pegar em algumas máquinas de vibração ou subir em alturas, porque se der-lhe uma crise e ele cai de uma altura é morta certa. E quase todos aceitaram empregá-lo, mesmo que temporariamente. Infelizmente, no momento que ele fazia uma crise, ele era enviado embora, ou seja, o contrato dele era suspenso e ele tinha que voltar a procurar, ou melhor, a agência procurava por ele mais obras para ele ir. Ele teve, ao princípio, ele tentou mudar de profissão, mas infelizmente ele não encontrou. Ele gosta do que faz e não encontrou grande coisa no que ele gostaria de fazer, e então deixou por terra tudo o que foi feito e continuou nas obras, e ainda hoje continua. Até que encontrou há cerca de 3 anos e qualquer coisa, mais ou menos, ele encontrou não encontrou, a empresa contratou a interim para encontrar um trabalhador com as qualificações que ele tinha, e então a empresa aceitou o meu marido como trabalhador, e ele está lá até hoje. Já lá fez algumas crises, teve ameaças de outras, mas nunca foi mandado embora, o que é para nós e quem trabalha com interims e assim, com trabalho temporário neste caso, sabe o quão difícil é se manter numa empresa. E então ele não lhe está interessado em, quer dizer, o patrão da empresa já propôs um CDI, que é um contrato de trabalho indeterminado, mas nós chegámos à conclusão que não era vantajoso para nós. Então continuamos, o patrão não se preocupa também, nem há problema nenhum em continuar a trabalhar com a empresa interim, neste caso, e o meu marido também não. É mais vantajoso em termos financeiros para nós o meu marido continuar a trabalhar como intérimer, e então ele continua a trabalhar lá com a empresa. O único senão que havia nas outras empresas era que eu tinha que, durante muitos anos, mesmo antes dele ter a epilepsia, eu levava-o ao trabalho, durante praticamente todos os anos, todas as vezes era eu que o levava ao trabalho. As meninas iam connosco, mas como as miúdas também foram crescendo, e era muito mais complicado eu levá-lo para o trabalho. E então esta empresa, um dos chefes, o chefe, não é? Neste caso, tem uma carrinha que vem buscá-lo a casa, e para mim foi muito melhor, porque a mim deixa-me mais tempo para estar com as miúdas e levar as miúdas à escola e tudo mais. Breve. E então, é assim, hoje em dia o meu marido tem por volta de 1 a 2 crises de epilepsia por ano. Tem tido bastantes ameaças, infelizmente, mas ele sente a vir, sente a chegar. Quem sabe um dia ele aceite fazer um vídeo a falar mais sobre o assunto, como ele se sente, porque eu sei que ele não. É difícil para ele e para nós, enquanto família, vemos que se degrada, e infelizmente ele envelheceu muito desde que ele tem as crises, mas aprendemos a viver com, e vamos continuar a viver e fazer com que ele tenha o menos crises possível. E é isto. Espero que estejam esclarecidos. Espero que tenham, se tiverem dúvidas em relação a alguma coisa sobre a epilepsia, podem deixar nos comentários. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever, partilhar e ativar o sininho
para receberem as notificações do canal. Beijos, abraços, até o próximo vídeo. Tchau!